O Luiz Manuel Fernandes, ele é sócio do Vasco desde 1984. É claro que se eu estou falando, ele em inúmeras entrevistas que vai dar a respeito, vai falar isso muito melhor que eu, até porque é a vida dele, né? Estou falando como um terceiro. Mas é sócio do Vasco desde 1984. Ele teve uma participação muito importante no Vasco no ano 2000, 2001, melhor dizendo. Após o episódio da queda do Alambrado, ele é uma pessoa que sempre militou no meio político e ele teve uma participação através do grande benemérito Antônio Vicente Porfírio, que conseguiu uma fala, que chamá-lo para que fosse falar com o Aldo Rebelo, que era o presidente da CPI, porque o Vasco sofria naquela época. Isso é importante que todos saibam, porque não foi uma coisa que ele quis ficar falando ao vento, né, o tempo todo, coisa que guardou para si, mas é importante que seja dito, até porque é um mérito. E ele conseguiu com o Aldo Rebelo, o presidente Eurico Miranda era deputado federal na época, e ele conseguiu com o Aldo Rebelo que o Eurico fosse ouvido de uma maneira que pudesse expor tudo aquilo e pudesse defender o Vasco. O Eurico Miranda, na verdade, todos consideravam o Eurico Miranda naquele momento como o grande representante do Vasco, já tinha ganho as eleições em São Januário, enfim. E ele teve a oportunidade de mostrar, eu tenho gravado isso, esse depoimento dele, eu tenho gravado isso. Muitos devem ter gravado, não sei, poucos, mas enfim, eu tenho gravado. E ele teve a oportunidade, em horas de depoimento, de dizer o que aconteceu. Colocar, mostrar que aquilo foi uma edição de imagens, que na verdade o procedimento do Vasco foi exemplar, e foi mesmo. O procedimento dele foi exemplar. Mostrou quando o Renato Ribeiro, o repórter da Globo, foi entrevistado, que ele falou: primeiro, prioridade são as vítimas. No minuto E, 15. e nesse momento o Galvão Bueno fala: tá certo, Eurico Miranda, perfeito. Em determinado momento, as pessoas começaram a ir para dentro do gramado, e o Galvão Bueno disse: as pessoas estão indo para dentro do gramado agora brincar, isso não é hora para brincadeira, não sei o quê. Ou seja, tinha gente que estava dentro do gramado que não estava com isso. E quando houve a autorização do ar para voltar, ele tomou as atitudes, falou: vamos voltar para o gramado, perdão, voltar para arquibancada, voltar para. É isso, foi isso que ele fez. Aí fizeram uma edição de imagens maldosa, calhorda. No dia seguinte, no jornal Lance, colocaram o Eurico Miranda deitado numa banheira de sangue, em alusão àquilo que foi feito lá no início do século XX, com o czar russo, se não me engano, Nicolau II. Eu não sou muito bom de história russa, não, mas se não me engano, Nicolau II. Chama o Felipe Damier aqui. Isso aí tem que chamar o Felipe Demier. E eles fizeram uma charge, porque houve uma manifestação que era pró esse Nicolau II, aí houve um exército que entrou em conflito com as pessoas que estavam lá naquele movimento, e várias pessoas morreram, então fizeram uma charge com o Eurico numa banheira de sangue. Em 2001 teve um cara que teve a brilhante ideia, 2000, 30 de dezembro, 31 de dezembro, o jornal Lance, no dia seguinte do jogo, 2 dias depois, colocar o Eurico banhado numa... Isso, evidentemente, que destruiu a imagem dele, demonizou a imagem do Eurico. E ele teve a oportunidade, porque a ideia era dar o título para o São Caetano, sem que o Vasco tivesse a oportunidade de jogar, e mesmo com a súmula do árbitro dizendo que tinha condição de jogo, que foi o governador do estado que impediu. Mas, e ele teve a oportunidade de ir, então é claro que tem um mérito dele, Eurico Miranda. Foi lá, soube explicar, colocar coisa por coisa, pegou a edição, fez um trabalho, vamos dizer, perfunctório sobre toda essa situação. Óbvio, tudo bem. Mas houve a oportunidade, foi dada essa oportunidade. É o mérito do Antônio Porfírio e é o mérito do Luiz Manuel Fernandes. Ele, Luiz Manuel Fernandes, ele assume a relação a vice-presidência de relações especializadas no Vasco. Fica lá entre 2001 até o Eurico sair, em junho de 2008. E fez boas coisas lá. Ele primeiro criou o centro de memória, criou um negócio que foi impressionante na época, que eram CDs que tinham todos os atletas do Vasco, de todas as categorias, a ficha deles, para que a pessoa pudesse pesquisar, fosse um boxeador, um jogador de futebol dos anos 30, 50, 70, livros sobre arquitetura e história de São Januário. Foi feito um trabalho, buscou o trabalho daqueles associados do Vasco, daqueles que participaram da campanha para a Constituição de São Januário, conseguiu isso na época, fez todo um trabalho.
Depois foi continuado por outra gestão. Ok. Fez. Aí ele saiu. Sempre se posicionou como oposição à gestão do Roberto Dinamite, de forma respeitosa, de forma ponderada. Às vezes que foi ao microfone, fez isso de uma maneira ponderada, com argumentos que eram argumentos sólidos. E quando ele assume, porque ele já tinha sido presidente da FINEP, que é um banco público, que subvencionava bilhões de reais. Não é milhões, né? Bilhões de reais. Ele foi Ministério de Ciência e Tecnologia e, naquele período ali do MOVE, ele foi para o Ministério dos Esportes. Ele participou do período relativo à Copa do Mundo, mas não foi de construção de estádio, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é monitoramento daquilo que estava acontecendo. A imprensa internacional o elogiou, ele foi gerenciar uma crise, conseguiu gerenciar essa crise, um problema que estava havendo com a FIFA na época, a imprensa o elogiou, e a imprensa elogiou inclusive a condução do Brasil na Copa 2014 e foi fazendo o trabalho até os Jogos Olímpicos de 2016, quando houve aquela questão da saída da Dilma, e ele era uma parte do governo, quer dizer, ele era partícipe uma indicação do governo, é natural, o outro governo entra e ele sai, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de questionamento. E, fora isso, ele assume a presidência do Conselho Deliberativo do Vasco em 2015. Ali em 2014, né? Porque a eleição acabou sendo em 2014, quando, inclusive eu fui o vice-presidente do Conselho Deliberativo, ele era o presidente. Nesse período, ele tomou atitudes que até um ou outro, mas tá dando tanto espaço assim para o ele dava espaço para a oposição. Isso era até um motivo de crítica, porque o Estatuto não prevê, você tem uma distância de 120 a 30 entre situação e oposição, mas ele dava oportunidade, dois falavam da situação, dois falavam da oposição, era basicamente a forma como ele fazia. E conduziu muito bem, conduziu de maneira a que os opositores dele também entendessem isso. Foi chamado para ir contra o Eurico em 2017, foi chamado para ser candidato. Não, estou com o Eurico. E aí, o Eurico saiu, ele continuou na condição dele de grande benemérito do Vasco. Ou seja, tem uma passagem importante aí que você não mencionou. Ele teve uma participação importante para o Vasco conseguir tanto as certidões negativas de débito. Mas a questão de fato, a Caixa Econômica Federal, ele tinha também, evidentemente, descontar, ajudou, enfim, foi lá, ajudou. Mas, claro, pode ser para viabilizar o patrocínio. Porque aquela história, a pessoa quando ela ajuda, ela ajudou XY, ajudou dentro do... Claro. Ele, eu acredito que uma vez em sendo entrevistado, ele pode chegar e dizer, olha, ajudei nisso, naquilo. Não cabe a nós aqui dizer como foi, enfim, quanto foi, enfim. Mas ajudou. E quando troca de gestão, ele participa de uma coisa chamada Comissão de Reforma do Estatuto do Vasco. E ele tinha preceitos, ele tinha ditames, que ele entendia isso aqui tem que ser assim, isso aqui até divergia de mim em alguns pontos. Mas a participação dele no episódio Eleições Diretas, conseguindo uma unanimidade pelas eleições diretas, a partir de um discurso dele. Não é que havia muita gente querendo, sim, mas havia um problema, havia um conflito, havia uma discussão, e ele conseguiu unificar. Ao mesmo tempo, isso foi inclusive falado na época, a imprensa divulgou isso na época. Além disso, várias vezes transigiu no que diz respeito a coisas que ele particularmente não deveria ser. Mas para quê? Para que a reforma do Estatuto saísse. Então foi à tribuna várias vezes, deu uma sugestão, podemos ir por aqui, sugeriu a eleição fora do Estado, eleição não, que os eleitores fora do Estado do Rio de Janeiro pudessem votar numa espécie de embaixada. Isso acabou não sendo possível porque não houve quórum na última reunião para isso. Buscou de todas as formas que as coisas findassem com uma resolução, um acordo em que todo mundo ficou satisfeito 80%, 90%, 70%. Nós, por exemplo, para mim,
grande questionamento, dois grandes questionamentos são o questionamento de não haver um mandato do Conselho Deliberativo para a pessoa poder ser presidente, ou seja, ela não é obrigada a frequentar o Vasco para ser presidente do Vasco, isso é um erro, porque as pessoas têm que conhecer internamente o Vasco. E a outra é a questão do sócio geral, que é um descumprimento estatutário que o Vasco vem tendo desde 2019, meados de 2019, 2018, não sei exatamente quando, mas vem tendo esse erro, e era uma coisa que poderia ser colocada, posta já diretamente no estatuto. Mas, é o que eu estou dizendo, aí eu, Sérgio, as pessoas do Casaca, poxa, podia ter sido isso, então, não ficou satisfeito. Aí o outro grupo tal, pois é, mas eu não gostei daquilo. Mas no fundo, todo mundo teve satisfeito mais ou menos 80% daquilo que queria, 80%, 90%, alguns 100%. E ele teve uma importância muito grande nisso. Porque ele é um homem não só de diálogo, como é um homem que agrega. Essa candidatura do Luiz Fernandes não é a candidatura do Casaca. O Casaca dá apoio, mas entende que tem que ter outros apoios. Vários apoios. Quanto mais apoios, melhor. Quanto mais houver gente para ajudar, melhor. Quanto mais diversificado, melhor. Não há problema algum. Nós damos o apoio e entendemos que temos que dar esse apoio porque entendemos que é o melhor candidato. Mas claro que está aberto. Aberto para todos. Sérgio, mas o fulano de tal que era a favor dos... se ele mudou de ideia, se ele chegou e viu que... Como eu estou dizendo, vamos fazer então uma candidatura única. O Luiz Fernandes vai ser o candidato. Claro que isso que eu estou falando é uma coisa que, em termos de Vasco, essa política do Vasco do jeito que ela é dificílimo acontecer isso. Mas aí o fulano vai ter que... É para dar apoio? Problema nenhum. Então, nós temos que pluralizar nessa campanha. Temos que trazer agora. Pacificar agora. Não é nós ficamos ouvindo historinha, contação de história, torcedor do Vasco sendo ludibriado, associado do Vasco sendo ludibriado, sendo induzido a erro, a história é contada pela metade, então nós queremos a pacificação. Não é assim. Pode até não ter a pacificação, pode ter a pacificação, mas uma coisa tem que ter respeito ao Vasco e respeito à inteligência das pessoas, minimamente a inteligência das pessoas. Diga, Dinamo.